Olá pessoal, vamos continuar o nosso curso de matemática básica. A gente já viu adição e subtração, hoje é multiplicação, ok? Somente com números inteiros. Números decimais, aqueles com vírgula, a gente vai fazer numa aula mais adiante. Gente, copie tudo que a gente fizer na lousa eletrônica. Tenha seu caderno de matemática básica. Isso vai fazer muita diferença no seu aprendizado. Outra coisa, você vai ver que os exemplos, eles começam do nível bem básico, eles vão subindo, subindo até um nível um pouco mais avançado. Essa caminhada ela é fundamental para o seu aprendizado, entenda isso. Outra coisa, inscreva-se no canal. Semanalmente eu estou colocando vídeos lá e assim você vai ficar bem inteirado do que está acontecendo. Ok? Vamos começar a aula. Multiplicação. Bom, por exemplo, parte mais conceitual inicialmente. 3 vezes 5. Essa ideia é como se você tivesse somando 3 vezes o 5. Olha aqui, ó. Ele está aparecendo 3 vezes porque é 3 vezes o 5. Tá? E o resultado, claro, resultado é 15. Também é importante aqui, ó, além desse conceito de multiplicação, que nada mais é do que uma adição. Está percebendo aqui? Ó? 3 vezes o 5 é 5 mais 5 mais 5. Se fosse 4 vezes o 5, seria 5 mais 5 mais 5 mais 5. Ok? Isso vale para algarismos inteiros, como a gente tem aqui, para decimais, não importa. Mas tem outras coisas que a gente tem que saber, que é o seguinte. Esses elementos que compõem aqui a multiplicação, eles são chamados de fatores. Então, o 3 é um fator, o 5 também é um fator, e o resultado aqui, ó, a gente chama de produto. Produto, ok? Então, essa parte inicial mais conceitual e falando também um pouco da nomenclatura. Tá? Bom, tem outra coisa que eu quero comentar aqui, que é acerca da notação. A notação da multiplicação. Como é que ela pode aparecer para você? Bom, pode aparecer assim, ó, 3 vezes o 5, como a gente já viu. Ela pode aparecer com um pontinho, que a maioria dos casos vai ser assim, tá? 3 vezes o 5. Também pode aparecer assim com parênteses, ó. Abrir um parênteses, o 5 ali dentro. Como não tem nada aqui, ó, imagina o pontinho. Isso aqui é então uma multiplicação. Se fosse adição, subtração ou divisão, o sinal gráfico apareceria. E a quarta maneira que pode aparecer é ambos entre parênteses. O 3 e o 5. Os dois entre parênteses estão se multiplicando nesse caso também. Seguindo. Regra de sinais. Isso aqui é muito importante. Regra de sinais. Vai copiando aí, tá, meu amigo? Ó, o que pode acontecer aqui? Pode acontecer o seguinte, ó. Por exemplo, 2 vezes o 3, o resultado é 6. Positivo vezes positivo, resultado é positivo. Agora, se a gente fizer assim, ó, menos 2 vezes o 3, esse resultado será menos 6, porque negativo vezes positivo, negativo. O outro, 2 vezes o menos 3, esse resultado é menos 6. Positivo vezes negativo, ficou negativo. Agora, vamos colocar ambos negativos. Ó. Menos o 2 vezes o menos o 3. O resultado aqui será 6 positivo. Negativo vezes negativo,
resultado final positivo. Bom, o que a gente tem que levar daqui? Muitos de vocês já sabem, né, gente? A regra é a seguinte, ó. Se os sinais eles forem iguais, o que vai acontecer? Ó, positivo vezes positivo ou negativo vezes negativo, sinais iguais, a resposta é sempre positiva, tá? Resultado, então, é positivo. Tá? Agora, se a gente tiver sinais diferentes, olha aqui, ó, o negativo vezes o positivo ou o positivo vezes o negativo. Ó, sinais diferentes, o resultado final é negativo. Tá? Então, vamos anotar aqui. Ó. Muito importante isso, tá? Realmente essa regra é bem importante, tá? Sinais iguais, o resultado fica positivo. Sinais contrários, o produto é negativo. Ok? Bom, mas o mais importante é o algoritmo da multiplicação. Primeiro, a gente vai fazer só multiplicação com números inteiros, tá? Em outra aula mais adiante, a gente vai utilizar números decimais, aqueles com vírgula, ok? Vamos relembrar a regra, então. Vai lá. Vamos começar sempre com exemplos bem básicos e seguir para exemplos mais complexos, tá? Por exemplo, 231 vezes o 3. Quanto é que vai dar isso? Olha só. 231 vezes o 3, a gente faz dessa maneira. Esse 3 aqui, ó, ele vai multiplicar todos os algarismos que compõem aquele número ali em cima, sempre começando da direita e indo para a esquerda. Então, ó, o 3 começa multiplicando 1. 3 vezes o 1, o resultado é 3. Vai para o próximo. 3 vezes o 3, o resultado é 9. E por último, 3 vezes o 2, o resultado é 6. Então, o produto aqui é 693. Vamos pegar o outro um pouquinho mais complexo. 648 vezes o 6. Quanto que dá isso? Bom, 648 vezes 6 copia um embaixo do outro e efetua a multiplicação sempre desse carinha aqui, partindo da direita para a esquerda. Um por um, tá? 6 vezes 8, 48. Ó, é 48 o resultado, mas é o seguinte, só esse algarismo aqui, bem da direita, que vai ali embaixo. O outro que você conseguiu, ele vai lá em cima, tá? Então, aquele 4 vai lá em cima. Ok? Deixa eu apagar aqui. Então, continua. Vai para o próximo agora. 6 vezes o 4, isso aqui dá 24. Aí você soma com aquele número 4 que você colocou lá em cima. Então, 6 vezes 4 dá 24, mais 4, 28. Então, o 8 vai aqui e o 2 ele ocupa uma posição lá em cima. E faz de novo agora para finalizar. 6 vezes 6, isso aqui dá 36. 36 mais o 2, 38. Ou seja, 3.888. Ok? Vamos fazer um outro um pouquinho mais complexo agora. Olha só. 856 vezes o 45. Quanto é que vai dar isso? Vamos escrever um embaixo do outro, olha só. 856 vezes o 45. Bom, aqui você vai fazer primeiro o 5. Multiplica todos lá em cima. Aí depois o 4 vai multiplicar todos também. Sempre da direita para a esquerda. Por enquanto esquece esse 4 e pensa só no 5. Vamos lá.
5 vezes 6 é 30. A gente já viu que o 0, então, vai aqui e o 3 vai lá em cima. 5 vezes 5 é 25. Somado com o 3, dá 28. E vai o 2 lá em cima. 5 vezes 8 é 40. 40 mais o 2, 42. Ok? Foi a multiplicação com o 5. Agora você vai utilizar a multiplicação com o 4. Tá? Então, para isso, eu vou apagar aqueles números lá de cima, que a gente vai precisar espaço para a multiplicação com o 4. Bom, agora para multiplicar o 4, gente, uma coisa muito importante. Ó. Essa coluna aqui você não vai utilizar. Então, você pode colocar um 0 tranquilamente aqui, que não vai alterar em nada. Tem gente que coloca um sinal de igual, tem gente que passa um traço assim, mas pode colocar um 0 que não tem problema nenhum. Agora vai 4 e você começa a escrever a partir daqui, tá? 4 vezes 6 dá 24. Então, o 4 vem aqui e o 2 vai lá em cima. Tá? 4 vezes 5 dá 20. 20 mais o 2, 22. Então, esse 2 vai aqui e o 2 vai lá em cima. Para finalizar, 4 vezes 8 dá 32, com mais 2, 34. Então, agora você escreve o resultado que deu aqui, ó, 34. Ok? O que faz agora, Ferreto? Soma, meu amigo, passa o traço aqui, ó, e soma esses dois números. 0 com 0, 0. 8 com 4, 12. Então, 2 aqui foi 1 ali em cima. 1 mais 2 dá 3. Com mais 2 dá 5, claro. Agora, 4 mais 4, 8. E esse 3 está sozinho, então, 3. Resultado, 38.520. Fácil, né, gente? Tenho certeza que você lembrou como é que se fazia. Gente, agora a gente vai ver 6 propriedades que envolvem a multiplicação. Ok? Anote todas elas, tá? Muito importante essa parte aí. Acompanhe. Propriedades. Aqui é muito importante, tá, gente? Propriedades da multiplicação, que a gente está vendo, tá? Aqui a gente vai ter 6 propriedades, ok? Vamos começar aqui com a primeira. Propriedade 1, chamada de propriedade comutativa. Ok? Como é que funciona a propriedade comutativa? Assim, ó. 3 vezes o 5 é a mesma coisa que 5 vezes o 3. E o resultado a gente sabe que é 15. Então, ó, essa aqui é bem conhecida e diz assim, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, ó, 3 vezes 5 ou 5 vezes 3, não importa. O resultado será 15. Ok? Vamos lá. P2. A P2 é uma propriedade associativa. Propriedade associativa, olha só. Se nós fizermos 2 vezes o 3 vezes o 5, tá? Mas, nesse caso, primeiramente a gente fizer 2 vezes o 3, é a mesma coisa, gente, que fazer 2 vezes o 3 vezes o 5, só que nesse caso efetuando 3 vezes 5 antes. O resultado não vai alterar em nada, porque olha só, 2 vezes o 3, o resultado é 6. 6 vezes o 5 que está aqui, o resultado é 30. Tá? Agora aqui, ó, efetuando entre parênteses primeiro, 3 vezes 5, o resultado é 15. Aí, multiplicando pelo 2 que está aqui, o resultado também é 30. Então, não importa se a gente faz o 2 vezes o 3 ou 3 vezes o 5 antes. A propriedade associativa ela é válida para multiplicação. Tá? P3. Propriedade distributiva.
Está aqui, ó. Propriedade distributiva. Por exemplo, assim, ó, o número 3, ele está multiplicando o 2 mais o 4. Olha só. A gente sabe aqui que 2 mais 4 é 6. 6 vezes esse 3, o resultado é 18. Só que aqui você poderia fazer a distributiva se você quisesse. Ó. Você pode fazer essa multiplicação e depois essa multiplicação. Olha como é que fica. 3 vezes 2 dá 6, mais 3 vezes 4, 12. E olha ali, ó. Olha o resultado 18 aparecendo. Tá? Então, propriedade distributiva, você pode fazer sem problema nenhum. Tá? P4. Quarta propriedade da multiplicação. Propriedade do elemento neutro. Olha só. Por exemplo, 3 vezes o 5, o resultado a gente sabe que é 15. Agora, se a gente fizer assim, ó, 3 vezes o 5 e multiplicar pelo número 1, claro que o resultado continua sendo 15. Por quê? Porque o 1 aqui, ó, ele é o elemento neutro da multiplicação. Ele estando aqui ou não estando, o resultado ficou o mesmo. P5. Propriedade da anulação. Bem simples, tá, gente? Anulação. Aqui, ó, por exemplo, o número 3 vezes o 0, o resultado é 0, ele é anulado. Aliás, a gente pode pensar assim também, ó, qualquer número x multiplicado por 0, o resultado é sempre 0. E por último, a P6, o que a gente chama de indeterminação. Presta atenção nessa daqui, tá? Indeterminação. O que quer dizer indeterminação? Algo assim, ó. Quando você olhar, ver alguma vez uma prova 0 vezes esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui, gente, para quem não lembra, ó, ele representa o infinito. O infinito. 0 vezes infinito, gente, você poderia pensar, de acordo com a anulação, 0 vezes um número muito grande é 0, mas não é assim. 0 vezes infinito, quem vai fazer um curso de engenharia, matemática, física, algum curso que envolva cálculo, vai aprender que isso aqui, ó, caracteriza uma indeterminação. A gente não pode dizer qual vai ser o valor desse resultado. Ok, gente? Certinho? Chegamos ao final de mais uma aula, gente. Essa sexta propriedade, ela é uma propriedade que envolve conhecimento superior. Isso você terá num curso de cálculo lá na engenharia, na matemática, na física, com certeza vai ser mais explicado. Mas assim, se você gostou da aula, dá um ok, faça alguns comentários. E o seguinte, a próxima aula é de divisão. Vai lá, gente. Um abraço e até a próxima.